Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, repleto de assunto importante para a gente abordar. Vamos falar um pouquinho sobre o amistoso de ontem. Vascão ganhou de 5-1 do Tupi lá de Minas Gerais. Vamos falar também sobre o próximo amistoso, sábado que vem, né? Vamos encarar a Portuguesa da ilha aqui do Rio de Janeiro e também vamos trazer novidades aí sobre mudança, talvez aí no esquema tático, né, na forma de jogar do Vasco. Parece que o Barbieri ali gostou da atuação de um jogador especificamente ontem e pode mudar um pouquinho ali a forma de jogar do Vasco para o início do Campeonato Brasileiro. E também traremos novidades sobre mercado da bola. Meu irmão Carlos Berbet, mais uma vez setorista do Vasco, vai trazer informações aqui importantes sobre isso, e o Edu Canelas trazendo aqui a opinião dele em relação a um assunto muito polêmico envolvendo Vasco, Campeonato Brasileiro, partidas do Vasco e CBF. Então já convido você a acompanhar, né, assistir o vídeo aqui até o final para ficar por dentro de todos esses detalhes, todas essas notícias. Peço também a sua ajuda, né, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, cara, que é muito importante. Então não esquece, corre ali embaixo, clica naquele botãozão com o dedo para cima. E você que está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, quer ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, corre lá embaixo, clica naquele botão bem grande escrito inscreva-se, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sino das notificações, que é um sininho bem lá embaixo do vídeo, para você sempre receber no seu celular um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui, de manhã, de tarde e de noite, beleza? E antes de começar o vídeo, vou deixar uma dica para você que, além de acompanhar o Vasco, né, aqui comigo no YouTube, você gosta também de ver jogos em tempo real, jogos com imagem, gols, melhores momentos, estatística, mercado da bola. Tudo isso você pode ter aqui, ó, na palma da sua mão, no seu celular, de graça, no aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo inteiro. Aproveitando que o Brasileirão tá começando, você não vai querer perder nada. Então, ó, corre lá, é o primeiro link aqui na descrição do nosso vídeo, só você clicar, fazer o download e instalar. E tem aqui um código de barras aqui, ou nesse canto, ou nesse cantinho aqui, para você também fazer o download e instalar aí no seu celular, beleza? Bora começar o vídeo falando então de amistosos, né? Ontem o Vasco fez mais um jogo treino, mais um amistoso, e o Barbieri acabou ouvindo a gente, né? Colocou os jogadores que não vinham jogando como titulares, né? Levou o time completamente alternativo a campo, a começar pelo goleiro. Ivan foi o titular, pelo que eu fiquei sabendo, foi muito bem, foi testado ali em algumas oportunidades, fez uma grande partida, né? Mostrando que a gente está bem servido de goleiro. Inclusive, na minha opinião, o Ivan deveria ser o titular, né? Não gosto tanto assim do Léo Jardim. E o Barbieri ali continuou, né, testando na zaga, botou o Miranda e colocou também ali o outro menino, o Zé Vitor. Nas laterais entrou com o Paulo Vitor e com o Lincoln na lateral direita. Meio de campo ele colocou o Galarza, colocou o Marlon Gomes. Lá no ataque deu oportunidade para o recém-contratado Juan Cruz, que fez gol inclusive. O Galarza meteu 3 ontem. Vascão ganhou de 5-1 no final das contas do Tupi, né? Não é para deixar o torcedor muito animado, mas obviamente que a gente fica satisfeito, né, de ver que os jogadores que entraram, os reservas, conseguiram ali dar conta do recado e o Vasco saiu com esse resultado positivo. Mas o que mais impressionou, pelo que eu fiquei sabendo, né, pessoas que assistiram o jogo ali de mais perto, foi a atuação do Marlon Gomes, que jogou mais adiantado, praticamente como um camisa 10, né? Praticamente como um homem de armação. Foi muito bem no jogo, surpreendeu positivamente, né? Ele que não é um jogador que atuava como meia na base, ele sempre jogou como primeiro ou como segundo volante, mas o Barbieri aí vendo qualidades, né? Habilidade, inteligência de jogo, boas assistências, de Marlon Gomes podendo ser essa solução aí imediata, né? Para essa situação que o Vasco vive hoje de não ter um camisa 10, de não ter um meia de armação. E com essa possibilidade, o Barbieri estuda ali, talvez preencher o meio de campo titular do Vasco da seguinte forma: com o Rodrigo de primeiro volante, abertos pelos dois lados ali como segundos volantes, Jair e Andrei Santos ou o Cauã Barros, e o Marlon Gomes fechando ali nessa
quarteto de meias ali, e lá no ataque quem poderia perder a vaga é o Gabriel Peck, que iria para o banco de reservas com a entrada ali, né, do Alex Teixeira e do Pedro Raul lá na frente. Então existe essa possibilidade do Vasco voltar a jogar no 4-4-2 com esse losango ali no meio de campo, né, com a entrada do Marlon Gomes, e a gente já pode ver essa formação sendo testada no próximo sábado. O Vasco tem mais um amistoso marcado contra a Portuguesa da Ilha. O jogo vai acontecer provavelmente no CT Moacir Barbosa ou em São Januário, ainda não está definido, ainda não temos ainda o horário do jogo, mas assim que a gente tiver, a gente vai trazer para vocês aqui, e a possibilidade também da partida ser transmitida para vocês aqui no YouTube. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado da bola, né? Porque ontem pessoas lá de dentro do Vasco, né, ligadas ali ao departamento de futebol, me confirmaram que o Vasco aí ainda busca fazer pelo menos mais 2 contratações, trazer mais 2 reforços aí até o Campeonato Brasileiro. Eu vou dar minha opinião, já deixei claro aqui para vocês que eu acredito que o Vasco tem que contratar, e faltou planejamento sim, porque o Vasco deveria já ter contratado um primeiro volante e um camisa 10, que são as 2 posições que parece que o Vasco ainda está buscando aí, né, jogadores para chegarem agora. Agora o que eu vou falar para vocês é o seguinte: hoje, dentro do mercado brasileiro, lembrando que a janela internacional se fechou. O Vasco não pode mais trazer jogador argentino, uruguaio, jogador da Europa, jogador dos Emirados Árabes, agora, somente em agosto, quando a janela volta a se abrir. E hoje, dentro do futebol brasileiro, vai ser muito complicado o Vasco ir lá no Palmeiras tirar um Rafael Veiga, ir no Flamengo tirar um Arrascaeta, ir no Atlético Paranaense tirar um Terãs, porque os clubes não vão querer abastecer, reforçar os rivais dentro do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que na janela de agosto, né, quando o mercado voltar a se abrir, o Vasco vai trazer sim contratações mais impactante, e agora talvez o Vasco tente buscar jogadores ali que estão se destacando em campeonatos estaduais. A gente viu muita gente falando nos últimos dias que o Vasco deveria investir no camisa 10 do Água Santa, né, que ganhou do Palmeiras agora o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, por exemplo, que é o Luan Dias, né, um jogador que foi bem naquela partida, fez um gol ali, né, se eu não me engano, deu uma assistência numa partida anterior. Enfim, eu acho que o Vasco deve trazer esses reforços pontuais sem muito alarde. Agora, tô aqui apenas dando a minha opinião, não é o que eu queria, tô apenas achando, né, tentando imaginar o que o Vasco fará. Mas enfim, é aguardar, né? O Vasco agora tem aí cerca de 17 dias para se movimentar. A janela de transferências vai fechar no dia 20 de abril, então o Vasco vai poder aí buscar mais essas contratações. E falando nisso, né, quem vai trazer novidades aí sobre o mercado da bola agora aqui no vídeo é o Carlos Berbet. Ele tem notícias quentinhas aí para vocês sobre um jogador que foi sondado e que pode estar chegando no Vasco. E após o Carlos Berbet trazer essas informações, nosso irmão Edu Canelas vai dar aqui a opinião dele, né? Vai fazer o comentário dele sobre um assunto muito polêmico e que incomoda muito aí aos torcedores do Vasco dentro do cenário do futebol brasileiro nesse momento. Mas antes de eu passar a bola pro Edu e pro Carlos, eu queria convidar você aí que curte fazer apostas esportivas para vocês se cadastrarem lá na 1xBet. A 1xBet tá dando aí um bônus promocional de 100%, nada mais nada menos do que dobrando o valor do seu primeiro depósito se você usar o código promocional Mário Vasco. Então vamos dizer que você queira apostar R$100 no jogo do Vasco aí desse sábado lá contra a Portuguesa. Tudo que você tem que fazer é depositar 50, porque eles vão duplicar o valor do seu primeiro depósito. Então quem quiser aí tirar proveito dessa parceria, corre no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem lá o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco. É só você copiar e usar para você tirar proveito aí dessa parceria, né, e botar muita grana no bolso, beleza? Então, ó, deixa o like no vídeo e agora eu vou mandar aqui a bola pro meu irmão Carlos Berbet e depois pro Edu Canelas, beleza, rapaziada? Vai vocês aí, tamo junto, valeu! Fala, Mário! Fala, torcida vascaína! Tudo certo, rapaziadinha? Carlos Berbet na área para trazer as informações envolvendo o Vasco no mercado de transferências, né? A janela internacional fechou ontem, 23h59, 1 minuto para hoje, mas com relação ao mercado nacional, especificamente destaques do estadual, a janela ainda está aberta até o dia 20 desse mês de abril. E até com relação a isso, surgiu, né, uma informação de que o Vasco teria negociações com o atacante Emerson Urso, que teve passagem, inclusive, pela base do Cruz Maltino. Eu fui atrás, né, fui apurar a situação. E, bom, realmente houve um contato, mas não uma negociação, e sim uma sondagem ali ainda durante a disputa do Carioca, mas nada oficial.
Pode evoluir nos próximos dias? Pode, até porque agora, né, como eu citei, o Vasco só tem essa questão, né, como os outros clubes também, de buscar reforços que chamaram a atenção nos campeonatos estaduais pelo Brasil. E além disso, uma outra informação que eu consegui é sobre uma outra sondagem. O Vasco também consultou a situação do volante Rômulo, de 23 anos, do Atlético, que também, na mesma situação, né, se destacou no Campeonato Mineiro, mas outros clubes também se interessaram, consultaram. O Vasco também não formalizou uma proposta pelo jogador, tá bom? O Emerson Urso, inclusive, né, voltando à questão, que fez gol contra o Botafogo, ali o gol do Audax na final da Taça Rio, mas ali o Glorioso acabou virando a partida no apagar das luzes. E sobre o Nenê, o vovô recebeu algumas sondagens de outros clubes, né, porque o desejo dele é continuar a sua carreira, pelo menos até o final dessa temporada, e no Vasco ele sabe que isso não será possível, até porque o Gigante da Colina já informou, né, ao nosso atual camisa 10 que não vai estender o seu vínculo. Então ele ainda está analisando o que ele vai fazer, se realmente ele vai continuar com a sua carreira de jogador até o final dessa temporada, ou se ele vai se aposentar no Vasco e assumir, né, aquela função que ele recebeu o convite do clube na gestão, seja na diretoria ou até mesmo na comissão técnica. Ele que já vem se preparando desde o ano passado, fez o curso da CBF de executivo do futebol ali ainda na última temporada, e nesse ano ele fez o curso de licença B de treinador, né, ali mais focado para a categoria de base. Então é isso, mas é aquilo, o contrato dele vai até o final desse mês e ele vai ter 2 oportunidades ainda de se despedir do torcedor vascaíno, caso seja relacionado, que é a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, provavelmente no Mineirão, e a segunda rodada contra o Palmeiras, o Vasco como mandante, né, em São Januário. Então existe aquela possibilidade do jogo acabar mudando para o Maracanã, para despedida do nosso camisa 10, o vovô, as homenagens. E é aquilo, né? Muitos consideram ele ídolo, merecedor da homenagem, mas outros vascaínos nem tanto, né? Estão comemorando, inclusive, a saída do Nenê, porque aquilo, tecnicamente, ele é muito bom, né? Muito refinado, mas na questão física, infelizmente, ele não consegue aguentar mais, só consegue atuar ali 10, 30 minutos no máximo. Faz parte. O tempo, né, chega para todo mundo. Acontece. Mas é isso, rapaziada. Para mais informações, continue acompanhando os vídeos aqui, né, no canal do Mário Coelho, e também as lives, inclusive em conjunto, né, com o canal Hoje Vascaínos, parceiros nossos, né, de trabalho e obviamente de caminhada, né, amigos mesmo, irmãos, que, né, o Mário tem esse projeto, inclusive com os meus parceiros Deco da Colina e Edu Canelas. Bom, eu também estou no Papo na Colina como apresentador e comentarista. Como eu sempre cito aqui, a gente está aí na meta de 15 mil inscritos, pelo menos nesse ano. Tenho certeza que a gente consegue, mas claro, preciso da ajuda de vocês e tenho certeza que terei esse carinho. Valeu, rapaziada? Então é isso. E para quem quiser seguir nas redes sociais, @carlosberbert11, tanto no Instagram como no Twitter. Então é isso. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fala, rapaziada do canal do meu irmão Mário Coelho. Tô passando aqui diretamente do canal do Hoje Vascaínos e do canal Vascanelas aqui no YouTube. Você que ainda não tá inscrito, se inscreva lá para falar de Vasco com vocês por conta de uma situação. Vasco está sendo prejudicado pela dona CBF no Campeonato Brasileiro e isso é claro, é gritante, está na cara. É só o vascaíno prestar atenção na tabela. Eu vou citar aqui, tem uma colinha logo abaixo aqui, para dizer a vocês os jogos do Vasco e o porquê. A quem interessa, dona CBF, retirar o torcedor do Vasco de dentro do estádio.
tornar que seja difícil para o torcedor estar no estádio. Então esse martelo aqui, vocês estão acostumados que eu estou sempre batendo esse martelo, o nosso martelo sempre batido, hoje vai para a CBF e o papo é esse. É para a gente trocar essa ideia e falar um pouco sobre essa prejudicação que a CBF está fazendo nessa palavra inventada por mim nesse momento. O Vasco começa o campeonato contra o Atlético às 9 horas lá em Minas, num sábado. Jogo sábado, 9 horas da noite. Todo mundo sabe. Horrível de horário. Depois, o Vasco joga contra o Palmeiras num domingo às 4 da tarde. Ok, finalmente. Mais um jogo contra o Palmeiras. Uma pedreira dentro de casa. Depois o Vasco pega o Bahia e é aí que me chama muito a atenção. Dia 1º de maio é dia do trabalhador. É dia de feriado prolongado. Por quê? Sexta-feira o camarada larga do trabalho, ele pode viajar, ele pode passear, ele pode fazer um monte de coisa que não seja ir a estádio de futebol ou ficar na sua mesma cidade, uma vez que segunda é feriado. O cara vai estar voltando de viagem para trabalhar terça-feira. E para quem mora no Rio de Janeiro, fica aí. Ué, qual a dúvida? O camarada vai para o estádio 8 horas da noite, para sair de lá 10 horas da noite, para trabalhar no dia seguinte já tendo gasto dinheiro no feriadão, né? Sexta, sábado, domingo e ainda na segunda ter que gastar dinheiro para ir no estádio. Sai tarde de São Januário até o cara chegar ali, ó, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo, galera que vem de Niterói, galera que vem de outros bairros. O cara demora para chegar em casa e vai chegar em casa tarde da noite para trabalhar no dia seguinte, ou seja, Vasco e Bahia, o jogo que pode ser aí a despedida do Nenê, vai ser simplesmente num horário horrível e num dia horrível no final de um feriado. Quem explica isso? Alô, CBF, vamos explicar? Depois da partida contra o Bahia, o Vasco pega o Fluminense num sábado às 9 de novo. Sábado, 9 horas da noite de novo, no Maracanã. Horário horroroso para jogo de futebol, principalmente um clássico. A quem interessa dificultar a presença do torcedor do Vasco? Prejudicar o Vasco para quê, CBF? Eu inventei até a palavra prejudicação para poder brincar com vocês, já que falta representatividade. Alô 777, alô Paulo Brax, alô Luiz Melo. Vamos brigar com esses caras, vamos para dentro, vamos cobrar. Por que de o Vasco da Gama jogar só em horário ruim, em dia ruim, prejudicando e atrapalhando o torcedor a lotar o estádio? E como eu já disse na live ontem, no canal Os Vascaínos e também no Mário Coelho Vasco, o Vasco é reconhecido por sua torcida decidir os jogos, porque canta muito, apoia muito, transforma num caldeirão. E São Januário um pouco mais vazio, ou com público abaixo, favorece apenas ao adversário. E mais uma vez, a dona CBF atrapalhando o Vasco da Gama, colocando o Vasco da Gama num horário ruim e sem torcida, ou com um público reduzido por conta de horário, preço e por aí vai, tantas outras coisas. Vasco da Gama, contra tudo e contra todos. Mas a gente também tem que brigar contra tudo e contra todos. E esse papel está na sua mão, Luiz Melo, Paulo Brax e toda a cúpula da 777 e da nossa queridíssima SAF, que vai ter que bater de frente pelos interesses do Vasco. De minha parte, saibam, eu sempre vou criticar quando tiver para criticar. E hoje o motivo é crítica. O Vasco precisa de representatividade para brigar pelos nossos interesses junto à Confederação Brasileira de Futebol. Obrigado pelo espaço, meu amigo Mário Coelho. Tamo junto, um abração.